Boa tarde pessoal, tudo bem? E aí, vamos entrando, vamos se sentindo em casa, vamos ficando à vontade. Pessoal, esses dias eu não entrei, eu tive que viajar, fui para Brasília, ficar com a minha irmã, ela estava mudando, e aí nós fomos ajudá-la, então acabou que esses dias não estava aqui. Enfim, eu sou Marcelo, sou fundador da Academia Cash, então vou deixar aqui escrito para você já curtir a Academia Cash. E nós acreditamos que sem três características você não consegue a prosperidade. Então você precisa aprender vendas, marketing e também você precisa estar aprendendo aí a se desenvolver. Então assim, pessoal, nós temos essa chave para você poder estar desenvolvendo a sua carreira, estar desenvolvendo a sua vida. Eu tinha falado para você que eu ia te entregar o conteúdo de 4 virtudes para a prosperidade. Então, eram 4 virtudes para a prosperidade, deixa eu lembrar aqui, isso. Ouve muito, resiliente fora do comum, paciente, alto poder de controle da sociedade, da ansiedade e grande poder de associação. Então, como eu vou ter que viajar essa semana novamente, eu vou precisar ir ao Rio de Janeiro. Então, eu não vou ter tempo para fazer essas 4 características. Então, eu resumi a regra geral. Além disso, o poder da associação já tem uma live. Se você quiser, tem aí embaixo aí na minha página principal. Você consegue estar achando ela, correto? Então a gente vai falar sobre 3 virtudes da pessoa que é próspera, da pessoa que vai prosperar. Hoje a gente vai falar sobre a fome do conhecimento. Então por isso que a gente está colocando aí sendo faminta por conhecimento. Amanhã a gente vai estar falando sobre o poder da resiliência. Quando uma pessoa é resiliente, o tanto que ela consegue a prosperidade. E quarta-feira a gente vai estar falando sobre o senso de oportunidade acurado. A pessoa próspera, normalmente ela consegue ver oportunidades onde as pessoas não veem, onde as pessoas veem problema, tá? Mas daí é um ciclo, né, pessoal? A pessoa vê oportunidade, a pessoa é resiliente, a pessoa entende que para ela conseguir aproveitar bem essa oportunidade, ela precisa ser faminta pelo conhecimento. Então, vamos lá, pessoal, hoje para entregar conteúdo para você. Antes da gente falar sobre a parte do faminto por conhecimento propriamente dito, vamos definir as palavras que a gente usa aqui, porque às vezes acaba que a gente não define as palavras, então alguém tem algum conceito sobre um determinado assunto e outra pessoa tem outro conceito sobre o assunto. Então eu vou estar falando assim para a gente sair de bases iguais nesse nosso bate-papo. Primeira coisa, o que é o sucesso? O sucesso é atingir o objetivo desejado. E o que é uma pessoa próspera? O que é prosperidade? Como é que a gente está usando prosperidade aqui? Prosperidade é se manter no objetivo desejado, ou seja, é atingir o seu sucesso e, além disso, superar esse objetivo desejado. E aí, pessoal? A prosperidade, então, ela é um passo além do sucesso. O sucesso é você chegar, você chegou. Então, vamos supor, eu me proponho a correr uma maratona de 100 metros. Uma maratona de 100 metros, desculpe, gente, uma maratona de 42 quilômetros. Corri essa maratona, isso daí é sucesso. Eu atingi meu objetivo desejado. O que é a prosperidade? Se eu correr 500 maratonas, se eu estar além do sucesso, eu manter e ainda aumentar a minha margem do sucesso, correto? Então, o que a gente vai entender aqui como pobre, rico e quebrado? O pobre seria aquela pessoa que é conformada, que nunca se arrisca com nada. Ela nunca perde e ela nunca ganha. Por quê? Porque ela não se arrisca. Então isso daí que é ser pobre, é ser conformado. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que é obesa tal e nunca faz nada para emagrecer, está conformada, vai ficar daquele jeito mesmo.
Então essa pessoa é pobre. Outro exemplo, aquele aluno que quer passar no vestibular, mas ele não estuda, não dedica, não faz cursinho, dorme até tarde, vai dormir tarde também, fica nas baladas da vida e tal. Então, o que acontece? Ele não vai passar no vestibular, então ele vai ser pobre também. Um terceiro exemplo, aquele cara que ganhou herança e nunca conseguiu multiplicar, nunca perdeu nada, não perde nem arrisca, é conformado. É pobre também. Então a pessoa é pobre mentalmente, tá certo? O que seria o rico? O rico é aquele que arrisca e ele entende que as perdas são temporárias. A gente tem várias derrotas temporárias na vida, mas só vai perder quem está jogando. Quem não joga, não perde. E o aprendizado, ele é importante. Cada erro que você tem, cada falha, cada fracasso é um aprendizado para você estar no caminho do seu sucesso. Então, por exemplo, a pessoa que está querendo emagrecer, começa a ir na academia, começa a fazer dieta, aí chega aquele fim de semana, vai numa churrascaria e abusa. Então, é uma pessoa rica porque ela continuou no seu objetivo desejado. O segundo, aquele aluno que está no cursinho, está ralando, está estudando, ele faz o vestibular, não consegue passar no vestibular, mas ele continua tentando, ele continua firme lá no propósito dele. E o terceiro é a pessoa que vai, pega e multiplica a sua grana. Então, esses daí são as pessoas ricas. O cara passou no vestibular, a pessoa emagreceu e por aí foi. Terceiro tipo, pessoal, pessoa quebrado. O quebrado é aquele que entende que ele tá, tá no caminho certo, ele tá tentando, ele ainda não conseguiu a riqueza mental ou a riqueza daquilo que ele queria, só que ele está tentando. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai ser aquele cara que é obeso, que está indo na academia, que está lutando, um aluno que está estudando, que vai conseguir, e a pessoa que compra ações para sua herança multiplicar. Grande William, aquele abraço, querido. Hoje a gente está falando sobre pessoas prósperas. Quais que são as características da pessoa próspera? Então, a primeira coisa que a gente está estudando hoje vão ser 3 dias, hoje, amanhã e depois, é sobre a fome do conhecimento, que a pessoa próspera, ela tem fome para aprender. E daí até agora a gente definiu o que quer dizer cada palavra que a gente está falando. Então, assim, pegou de agora vai entender perfeitamente o que eu estou falando. É só definindo as bases para a gente poder tá falando a mesma língua. Então, tá aí a diferença. A pessoa que é pobre, então é aquele conformado que nunca vai se arriscar. A pessoa que é rica, que é aquele que arrisca e entende que as suas perdas são temporárias. E a pessoa que é quebrada, que é a futura pessoa rica. Beijão, Lê, a mãe do ano. Beijão aí pra Goiânia. Pessoal, então agora vamos falar sobre o que é ser faminto por conhecimento. O que é a pessoa que quer ser faminta por conhecimento? Todo mundo sabe que eu trabalho vendendo maquininhas de débito e crédito. Então acaba que eu visito muitos empresários, eu visito muitas lojas e eu já percebi uma diferença entre aquelas empresas que prosperam, aquelas empresas que vão crescer, aquelas empresas que vão para frente. Ainda que o cara esteja quebrado, você vê que ele vai prosperar. E a pessoa que não vai prosperar. Eu costumo brincar que é aquela empresa que só vai passar tinta, entendeu? Ela vai continuar no bairro, ela vai continuar daquele tamanho e ela não vai prosperar. Então, assim, tem alguns padrões que se repetem. Vamos começar por aquela empresa que nunca vai prosperar, aquela empresa que vai ficar sempre no bairro e não vai crescer, o cara não vai conseguir expandir a marca dele, ainda que, ainda que ele tente. Por que ele não vai conseguir? Primeiro, que é uma pessoa que não consegue ouvir, é uma pessoa que não consegue se concentrar naquilo que você está falando para ela. Você está falando, você está oferecendo um produto, você está conversando com a pessoa e a pessoa está toda distraída, a pessoa está achando que você está desperdiçando o tempo dela, está achando que você não está conseguindo
é, você não está conseguindo entretê-lo. Então, assim, empresário que tem essa visão de entretenimento, de, você tem que chamar minha atenção, tal, ele já tá fora de mão, assim. Então, as empresas que são prósperas, isso aí, pessoal, inclui consultório, escritório, loja de lanchonete, qualquer tipo de estabelecimento que seja empresa. Eles são totalmente atentos. Você vai conversar com as pessoas, eles te ouvem assim tranquilamente. O cara pode estar quebrado, mas ele não é pobre. Ele é um cara que vai se arriscar, é um cara que vai tentar fazer as coisas acontecerem. Então, presta bem atenção nisso. As pessoas te ouvem, as pessoas são super atentas. Então, não sei se você já foi em um encontro de empresários, um encontro onde as pessoas estão trocando conhecimento. Os empresários mais prósperos são aqueles que mais param para te ouvir. E eles te ouvem atentamente, eles não te interrompem, eles deixam você falar até o final, mesmo que você esteja gaguejando. Que a pessoa que é próspera, ela entende que uma palavra que você fala pode mudar a vida dela para sempre, pode estar mudando a vida dela geral. Então, isso é uma característica em comum. Além disso, os empresários que são prósperos, aqueles que você vê que vai crescer, ou que já estão crescendo, ou que já estão grandes, eles em tudo veem ensinamento. Em tudo, tudo, tudo eles veem o ensinamento. Os caras são, assim, eles têm sangue no olho por conhecimento, eles têm sangue no olho para aprender, para começar algo novo, para tentar, para arriscar e para te passar de conselho. Então, assim, tudo que aparece eles aproveitam ao máximo. Então, assim, além disso, as pessoas que são prósperas, assim, no seu campo de atuação, independente de qual campo seja, é em tudo, 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 elas gostam de estudar diferentes habilidades. Então, assim, a pessoa entende que o trabalho dela não é só um. Se você lembra que nas outras lives eu sempre falo, você quer cair, mas voltei, gente. A pessoa que é um ótimo médico, mas é só médico, nunca vai ser dono do hospital, nunca vai ter o seu próprio consultório. Voltei. Desculpa, pessoal. Tem coisa que a gente não controla. Então, assim, pessoa que é médico, mas é um ótimo médico, assim, o melhor médico da classe, mas é só médico, ela não vai conseguir desenvolver todo o seu potencial, igual o cara que é um advogado, é um ótimo advogado, é o cara que mais entende de direito, mas ele é só advogado, ele não vai conseguir desenvolver o seu potencial. Por quê? Porque ele precisa de diferentes habilidades, ele precisa aprender a ser líder, precisa aprender a trabalhar em equipe, precisa aprender a conversar com pessoas. O cara que é advogado precisa ter toda uma performance para falar, oratória. Então, assim, são diferentes habilidades que a pessoa que é próspera, ela entende que ela precisa aprender. Uma vez que ela aprende, ela consegue dar outros passos. Além disso, pessoas que são próximas, elas entendem que o erro é algo normal, é comum você errar. O erro faz bem, o erro ele é parte, é um outro processo mental entre pessoas que não são prósperas e que não vão ser prósperas enquanto elas não aprenderem esses passos a passo. E a pessoa que é próspera, ela tem um outro processo mental quanto ao erro. Mas o que não é normal e o que não é concebível é ser apático diante da vida. O que é aquela pessoa apática? Aquela pessoa que espera tudo na mão, aquela pessoa que espera as coisas acontecerem. E não é assim que a vida funciona. Você precisa entender que você precisa evoluir. Então você não precisa ter esse compromisso com o erro. Grande Fares, muito obrigado, brigadão. Também a pessoa que é próspera, ela entende que seminário, palestra,
evento, essas lives que tem com muita gente aqui no Face que são boas, e os encontros jamais são despesas, são investimentos. O maior investimento que você pode fazer é no seu conhecimento, é em você mesmo. Igual eu disse, você pode estar quebrado, mas você não é pobre, porque o pobre, ele é conformado, é uma pessoa pobre mentalmente. Pode estar quebrada aí na vida, mas você precisa estar lutando, você precisa estar ralando. E onde é que você vai conseguir essa força? É através desses eventos, desses grandes encontros. Então são pessoas que já passaram pelo que você passou, pessoas que já tiveram essas dificuldades que você já teve, e elas oferecem a um preço muito barato para você aprender com elas e não cair nisso. Então, assim, isso daí já é uma outra questão. A pessoa aprende com os erros da outra, ela entende isso. Daí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Além disso, são leitores vorazes, veem muitos filmes, veem muitos documentários, porque gente, o diretor desses filmes, claro, não vai ver qualquer filme, né, gente? Vamos lá, vamos usar o bom senso. Os diretores desses filmes, eles gastaram muito tempo reproduzindo aquilo para você entender. Eles já te dão uma caixinha. Os livros são as mesmas coisas, às vezes são 40 anos em 200 páginas, 300 páginas para te ensinar como é que faz. Grande abraço, Nalva, também. Beijão. E aí, pessoal, é, além disso, pessoas prósperas entendem que elas precisam alimentar a mente. A sua mente é o seu motorista. Eu falo isso em outra live aqui. Você procura aí sobre ter um objetivo muito bem definido. Então, a sua mente é o seu motorista. Se você alimenta ela com jornal, com crise, com tragédia, com coisas ruins, ela vai te dirigir para você ter essas coisas ruins na sua vida. Então, assim, você precisa alimentar a sua mente com aquilo que é bom, com prosperidade, com exemplos de pessoas que deram certo, com coisas boas, com boas palavras. Se você é religioso, se alimente da sua religião, se alimente daquelas palavras, aquelas sementes. Plante na sua mente a prosperidade, plante na sua mente o amor, plante na sua mente que você vai conseguir chegar no seu objetivo. E mais do que isso, igual eu já disse, ser próspero é chegar no seu objetivo, se manter no seu objetivo e ir além do seu objetivo. Isso é prosperidade. Pessoal, agora vamos entrar para os inimigos. O que são os inimigos daquela pessoa que é faminta por conhecimento, daquela pessoa que quer ter essa sede, essa fome por aprender? Primeira coisa, o imediatismo. O imediatismo é um grande inimigo da nossa geração. Ele é um grande inimigo das pessoas com que eu converso mais assim. Por quê? Porque normalmente as pessoas querem resposta muito imediata, acredito até mesmo pelo computador e tal. Quem lembra quando o computador começou a se popularizar? Você conectava a internet, vinha aqueles barulhinhos e demorava horrores, e a gente achava aquilo super rápido. O videogame também era assim. Hoje em dia é tudo muito rápido, as respostas são muito inteligentes, são super, são na horas. Mas só que a vida ela não é assim. Então, quando a pessoa se dá por imediatismo, ela corre o risco de sofrer os poderes do imediatismo, que é de neutralizar os ensinamentos que você tem a longo prazo quando você está naquele seu objetivo. E além disso, eles trazem resultados fantasiosos. O que são os resultados fantasiosos? São aqueles resultados camuflados que parecem que são bons, mas não são. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma pessoa que é obesa. Essa pessoa, ela vai e acha uma dieta super bacana, só que essa dieta envolve alguns remedinhos, envolve algumas coisas. Então ela está prejudicando outras partes do seu corpo em nome dessa dieta, tá certo? Então, assim, essas dietas mirabolantes, os resultados são fantasiosos. Ela até emagrece, mas ela não vai emagrecer tanto assim. Além disso, você tem o exemplo do aluno que estuda a vida toda na véspera de prova
consegue algum resultado bom, né? Boletinhos bons. Só que daí, quando chega no vestibular, ele não consegue passar. Por quê? Porque ele trocou aquele aprendizado a longo prazo por um resultado imediato, por um resultado que era para o que ele estava precisando naquele momento. E por fim, aquela a pessoa que eu estava falando que recebe herança, que recebe aquela proposta de ficar rica rápido. Ah, fica rico rápido. E aí ela vai e troca a construção do dinheiro, o aprendizado certinho, por uma coisa mais rápido, mais ágil, mais imediata. Então, assim, qual que é o remédio para você que gosta do imediatismo? Você primeiro precisa ter na sua consciência que as coisas levam tempo para ser construída. Você não constrói as coisas de uma hora para outra, você não enriquece de uma hora para outra, você não passa do vestibular de uma hora para outra, você não consegue emagrecer de uma hora para outra. Isso daí são construções, são coisas que você precisa de um tempo para você chegar lá. E isso não é de uma hora para outra, isso daí é a longo prazo. O segundo inimigo das pessoas que são famintas por conhecimento é a falta de curiosidade. Pessoal, você precisa ser curioso, você precisa aprender a questionar, você precisa aprender a querer saber mais, a ter mais curiosidade. Quem não tem curiosidade é um inimigo do conhecimento, porque o conhecimento ele vem através da curiosidade, de querer saber mais, de querer entender mais, de querer estar mais presente. Então, assim, quando você não é curioso, você não consegue ouvir a pessoa completamente. Você já conversou com aquelas pessoas que toda hora que você está falando, a pessoa te interrompe? Eu já fui muito assim. Hoje em dia eu tento me policiar, eu ainda sou assim um pouquinho. E é horrível conversar comigo quando eu fico te interrompendo. Eu sei como é que é. Mas as pessoas que não têm curiosidade, elas te interrompem toda hora. Elas já têm uma verdade muito pronta, já têm uma verdade absoluta na mente dela. E eu sempre falo, Deus que me livre da verdade absoluta, né? Porque quando a pessoa achou a verdade absoluta, não tem como você transpor aquela barreira, porque ela já está delimitada, né? Então, assim, o que que acontece? Vamos dar uns exemplos aí para você entender. Então imagina aquela pessoa que quer emagrecer e tal, mas só que não lê os casos de pessoas que passaram pelo mesmo que ela, pessoas que não conseguiram se manter, não vê vídeos, não se alimenta disso para ela entender que essas dificuldades que ela está passando são normais. Além disso, aquele aluno que, eu estou estudando num colégio X, acredita muito naquela metodologia e não aprende com outros professores, com outras metodologias. Às vezes uma pessoa fala uma palavra assim que te faz entender a matéria de uma maneira assim esplêndida. Ou então aquele cara que vai, tem o dinheiro para crescer e investe na poupança. O cara tá todo perdido, gente. Poupança não dá dinheiro. Poupança ela não vai te dar é prejuízo, na verdade. Então, assim, qual que é o remédio para isso? O remédio é você ter humildade, entender que você precisa aprender, você precisa estar nessa área, você precisa estar lutando para você conseguir aprender e conseguir estar batalhando aí. E além disso, você precisa questionar de tudo, se questionar em tudo. Você precisa se perguntar: será que eu sei isso mesmo? Será que realmente eu estou pronto para fazer isso? Será que realmente é isso mesmo? Será que esse caminho que eu estou seguindo é isso mesmo? Então você precisa aprender a se questionar, aprender a se interrogar se aquilo que você pensa é realmente aquilo que está acontecendo. E por fim, pessoal, o último inimigo dos famintos por conhecimento é a ansiedade, pessoal. Muita gente peca e se destrói na ansiedade, não consegue atingir seus objetivos e as suas metas porque é ansioso, porque é uma pessoa assim que não consegue se controlar, começa a ficar doente, começa a passar mal, começa a ter muita assim autossabotagem, começa a ter medo do sucesso, a ter medo de prosperar, a ter medo de ir para frente, a ter medo de crescer, sabe? E o medo do sucesso, pessoal, ele é pior do que o medo do fracasso. Um dia eu vou fazer uma live comparando os dois, o medo do sucesso e o medo do fracasso. Mas o medo de tudo dar certo, ele é muito pior do que o medo de tudo dar errado, porque
O medo de tudo dar errado, ele só te paralisa. O medo de tudo dar certo, ele ainda faz você retroceder. E quando você retrocede, é muito mais difícil você voltar. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu já corri 10 quilômetros. Hoje, eu penso em correr 10 quilômetros, é muito mais difícil para mim, para eu correr hoje do que quando eu estava começando, pessoal. Então, cuidado, o medo do sucesso ele é muito mais difícil. E aí, sobre a autossabotagem, o medo do sucesso, eu te indico ver a nossa live que a gente já fez. Pessoal, todos esses vídeos que a gente faz aqui tem no YouTube, é só você digitar Academia Cast que você vai encontrar lá. Então, por hoje é só. Essas três habilidades que a gente falou no começo do vídeo, se você quiser aprender conosco, digite eu quero, que aí a gente entra em contato com você para poder estar te explicando mais. Nossas reuniões de quinta-feira estão bombando, pessoal, mas lembrando que essa quinta-feira eu não estou em Uberaba, tá bom? Então você é, deixa para a semana que vem, eu vou estar no Rio de Janeiro. Então por hoje é só. Beijos e muito obrigado. Qualquer dúvida, escreve nos comentários que a gente vai conversando. Até amanhã com o tema. Qual que é o tema de amanhã? Resiliência, pessoal. Resiliência é um tema imprescindível e importantíssimo.